Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos fazer o nosso testezinho para ver se está todo mundo me ouvindo. Por favor, levantem as mãozinhas, quem estiver me ouvindo. Ótimo, mãozinhas levantadas. Então, vamos começar. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses novos modelos, que já não são tão novos, né? A gente não tem nada de muito novo aí. Vamos falar um pouquinho sobre gestão ágil, gestão tradicional, essa gestão híbrida, que é uma mescla de prática dos dois. Quais são os reais benefícios de cada uma e os riscos que elas têm, né? Porque não existe milagre aí, né? Então, vamos conversar um pouquinho nos próximos minutos aí. Então, antes da gente começar a falar sobre o nosso tema, eu queria trazer algumas questões administrativas aqui para vocês. Então, esse material aqui vai estar sendo gravado, esse webinar está sendo gravado. A gente vai estar disponibilizando para vocês por e-mail, o mesmo e-mail que vocês fizeram a inscrição. Então, vocês vão receber um link e vocês podem baixar esse material e assistir novamente, se julgarem necessário. Tá? Ao término do webinar, vocês vão receber uma avaliação e respondendo essa avaliação, vocês recebem o certificado de vocês por e-mail. Para quem ainda não me conhece, eu sou Andréia Justo, sou uma das sócias da EUAX. Estou na EUAX desde a fundação, lá se vão 16 anos praticamente, agora em outubro a gente faz 16 anos. Venho da área de TI, tenho especialização em engenharia de software, modelo de qualidade, atuo em projetos, hoje em dia já fugi um pouco dos projetos de TI, então atuo em projetos de reestruturação organizacional, então tem essa prática forte nos diversos modelos que a gente vai falar aqui na sequência. Sou PMP, também sou Scrum Master, e sou CDVP, que é a certificação para profissional de gestão de processos. Ainda com relação ao certificado, então, respondendo lá a nossa pesquisa no finalzinho, vocês recebem o certificado, publiquem, a gente gosta que vocês comprovem essa participação de vocês no nosso webinar, então compartilhe com a gente lá no LinkedIn, faça a publicação para demonstrar esse conhecimento que vocês têm buscado, têm adquirido, então publiquem e nos marquem, para a gente saber que vocês estão participando e manter esse contato pelas nossas redes sociais. Então, para a gente começar, eu gosto de fazer perguntas, né? Para quem já participou dos meus webinars, eu gosto de conhecer o nosso público. Então, eu vou lançar uma perguntinha aqui. Peço que vocês escolham dentre as 4 opções. Então, se sua organização, ou as pessoas da organização de vocês, conhecem e entendem a importância de gerenciamento de projetos para a sobrevivência. Deixa eu ver se eu iniciar. Vamos lá. Eu acho que eu tive um probleminha, mas tudo bem. Já está fechada a primeira. Vamos seguir, vamos ficar sem essa resposta. Não tem problema, que está um pouquinho lento o negócio aqui, eu acabei clicando 2 vezes. Não temos problema com relação a isso. Vou ficar sem saber qual é a resposta de vocês com relação a isso. Deixa eu só abrir uma outra tela aqui. Não está aparecendo a minha tela para vocês, né? Que beleza. Agora está. Então, vamos lá. Então, deixa eu pular para a segunda pergunta, que eu já vou estar compartilhando com vocês. Então, qual é o tipo de metodologia sua organização utiliza para gerenciamento de projetos? Então, eu quero saber que metodologia vocês usam dentro da organização para gerenciar os projetos. Deu problema de novo? Tá com um delay forte aqui, mas não tem problema. A gente fica sem as respostas, não tem problema. Então, vamos lá. Vamos respirar. Tecnologia é sempre um
parto. Eu estou com um delayzinho aqui, eu vou estar acompanhando como está a transmissão com relação ao que eu vou passando e falando para vocês. Se eu perceber que está muito lento, eu fecho a minha câmera e deixo só com a apresentação, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre os modelos de gestão de projeto, né? Então, antes da gente entrar nessas formas de fazer gestão de projeto, vamos relembrar a definição clássica que tem lá no PMBOK com relação à gestão de projetos, né? Então, importante destacar, um esforço temporário, então a gente sabe quando começa e sabe quando termina. Empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. Então, essa é a definição de projetos que está lá no PMBOK. Então, a gente sabe que ele tem prazo para ser executado, né? E é importante a gente destacar que é para criar um resultado único. Então, se eu vou fazer trabalhos repetitivos, já não é mais projeto, é operação. Então, só para a gente relembrar um pouquinho esse conceito, né? Agora vamos ver se eu consigo fechar uma pergunta para vocês. Vamos lá. Qual sua intimidade com a gestão clássica? A escola PMBOK, vamos dizer assim, né? Deixa eu iniciar. Eba! Peço que vocês respondam entre as 4 opções e eu já compartilho com vocês o resultado. Só mais um pouquinho, o pessoal está respondendo. Deixa eu fechar aqui e compartilhar com o nosso público. Nesse momento, a gente está com mais de 100 pessoas na sala. Então, vamos entender aqui como é o nosso público com relação à gestão clássica, né? Então, a gente tem 9% dos respondentes afirmando que são PMPs, conhecem o ágil e adoram, conhecem o clássico e adoram o clássico. 19% falaram que aprenderam a trabalhar com planejamento claro, então tem esse trabalho de planejamento, e adora o clássico. 67% diz que gosta do ágil, gosta do clássico, gosta de tudo. E 5% diz que nunca viu um lugar onde gestão clássica funcionasse de verdade. Então, deixa eu ocultar aqui e vamos seguir na nossa apresentação. Então, vamos entender um pouquinho o que é a gestão tradicional, que a gente chama, ou a clássica, né? Então, aqui na UAX a gente chama também de gestão preditiva, porque ela requer que eu tenha um detalhamento completo do escopo do projeto, para que eu possa fazer a aprovação formal de um plano de projeto. Então, eu preciso despender tempo aprofundando, construindo a EAP do meu projeto, detalhando bem quais são as entregas, quais serão todas as atividades executadas no meu projeto. Então, por isso que ele se chama de gestão tradicional, né, ou clássica, com essa visão preditiva do escopo. Então, o meu escopo é detalhado no início do meu projeto para que eu possa fazer a aprovação formal do meu plano. Tá? Então, existe um tempo que é despendido lá no início do projeto. E isso gera uma certa aflição nos agilistas, né? Porque a gente aprofunda realmente o entendimento do escopo. Então, quais são as principais características quando a gente está falando de gestão tradicional, gestão clássica ou gestão preditiva? Então, eu tenho o meu escopo detalhado no começo do meu projeto. Então, eu despendo bastante tempo com especialistas, com a equipe do projeto, para que eu possa avaliar todas as tarefas necessárias
para a execução do meu projeto. Construo a minha EAP, monto meus pacotes de entrega, meus pacotes de trabalho. Então, essa é uma característica muito forte quando a gente fala de gestão ágil. Eu tenho um cronograma completo, então, onde eu devo contemplar todas as atividades necessárias para a execução do meu projeto. E quando eu falo de necessidade de alguma mudança, algum ajuste no meu escopo, inclusão de novas tarefas, eu preciso me utilizar do processo de controle integrado de mudança, onde vai ter uma aprovação formal, uma avaliação de impacto, onde eu vou poder identificar quais são os ajustes que precisam ser feitos nesse planejamento. Também, quando eu falo de gestão clássica ou preditiva, eu consigo estruturar um orçamento para o meu projeto. Eu sei qual é o custo, porque eu tenho todo o detalhamento do escopo. Então, eu consigo ter uma previsibilidade do orçamento do meu projeto, tendo em vista que eu tenho o meu escopo totalmente detalhado. Outra característica desse modelo, desse método de gestão de projetos, é que eu preciso ter um plano de projetos formal aprovado. Então, existem portões onde eu faço a validação do meu projeto e a aprovação para ir para a próxima fase. Então, essas são são as principais características quando a gente fala de gestão de projetos preditiva ou clássica. Mais uma perguntinha para vocês. Vamos ver se eu não apanho aqui. Qual sua intimidade com gestão ágil de projetos? Então, peço que vocês escolham entre as 5 opções. Eu já compartilho com vocês. Mais um pouquinho, já eu compartilho. Ainda temos pessoas respondendo. Deixa eu fechar e compartilhar com vocês as respostas. Então, vamos lá. Do pessoal que respondeu, 1% disse que é 100% ágil. Só usa ágil, clássico, não quer saber disso na vida dele. 32% disse que adora ágil, cada dia descubro mais com agilidade. 40% disse que gosta do ágil, gosta do clássico, gosta de tudo. O que vier, ele vai usar. 25% diz que precisa de mais evidências de que esse tal ágil funciona mesmo. E 2% diz que ágil é coisa de gerente Nutella, que não quer assumir a coisa, que não quer assumir o projeto, o escopo e o trabalho do projeto. Então, deixa eu voltar aqui para a gente seguir na nossa apresentação. Então, a gente falou lá um pouquinho do tradicional, do clássico, com suas principais características. Agora vamos falar um pouquinho do ágil. Então, na gestão do projeto ágil ou também gestão adaptativa, então o detalhamento do escopo, diferente do tradicional, ele vai acontecendo no decorrer do projeto. Eu tenho uma visão geral do que eu quero entregar no projeto, mas esse aprofundamento do escopo, ele acontece conforme o projeto vai sendo executado. Então, eu não tenho o trabalho que lá no ágil eu teria de detalhar, decompor todo o meu projeto em suas atividades. Aqui a gente vai construindo as atividades com o andar desse projeto. Quais são as principais características da gestão ágil ou gestão adaptativa, né? A gente gosta desse nome adaptativo porque o meu escopo ele vai se adaptando, vai se moldando no decorrer do projeto. Então, quais são as principais características aqui?
Eu tenho uma visão macro do projeto lá no início dele, mas eu não sei muito bem lá no final se eu vou chegar nessa visão completa, né? Outra característica importante, diferente do tradicional, que falta uma visão completa do custo do orçamento do projeto. Então, como eu não tenho detalhamento de todas as atividades, de todo o escopo que vai ser construído no meu projeto, eu não consigo ter uma visão completa desse orçamento. Eu posso ter uma estimativa, mas que no decorrer do projeto eu vou refinando isso, eu vou detalhando e aprofundando um pouco mais. Então, pode haver mais desvios com relação a esse orçamento. Outra característica importante, e a gente diz que o ágil, o Scrum, principalmente, ele é direcionado a isso, é o time box. Ele é orientado a tempo. Então, um sprint de 30 dias dura 30 dias, não dura 29 nem 31. Então, chegou na data, acaba aquele ciclo. Com isso, a gente é orientado a tempo muito mais do que a escopo. Quando a gente fala da gestão clássica, a gente é mais orientado a escopo do que a tempo, né? Claro que tem a gestão do tempo também, mas o principal aprofundamento é com relação ao escopo. Aqui no Ágil, não, é tempo. Nosso projeto é todo orientado a prazo, tanto que todos os eventos, todas as cerimônias do Ágil, eles têm seu tempo delimitado, e fechou o tempo pela metodologia, fechou o tempo, acabou aquela cerimônia. Então, a cerimônia da reunião diária, ela deveria fechar em 15 minutos. Acabou, quem falou, falou, quem não falou, vai ter oportunidade no dia seguinte de falar. Mesma coisa as reuniões de início e de fechamento dos sprints. O detalhamento desse escopo, então, lá no começo do projeto eu tenho uma visão geral, e o detalhamento do escopo ele acontece a cada sprint, onde efetivamente o time, que também está no ponto ali abaixo, é um time autogerenciável, que tem condições de aprofundar esse detalhamento e de tomar decisões no decorrer de cada sprint. Tá? Então, o time vai decidir, diferente também do tradicional, ele decide como vai ser a sequência do desenvolvimento desse projeto. Então, ele vai decompor o que vai ser feito naquele sprint, vai decidir o que vai ser feito naquele sprint, vai decompor isso e vai decidir qual vai ser o sequenciamento das suas atividades. O time toma essa decisão. Então, por isso, precisa haver uma maturidade desse time para tomar as melhores decisões. A gente fala sempre que existe um risco, já falando um pouquinho de risco, quando a gente fala de ágil, da gente começar a fazer o mais simples e deixar a carne de pescoço para o final, e acaba que você não entrega o que era o objetivo daquele sprint. Então, por isso, precisa ter essa maturidade da equipe para tentar antecipar o que é mais difícil, para depois fazer o que é mais simples. E não tem ninguém que vai sequenciar e vai dizer, você faz primeiro esse, depois aquele. Diferente do tradicional, onde a gente faz todo um sequenciamento das tarefas. Então, onde é definido em que momento cada coisa deve ser iniciada e terminada. Tá? Então, as principais características do ágil: direcionado a tempo, equipe autogerenciável, o escopo vai sendo detalhado no decorrer de cada sprint. Eu tenho uma visão macro lá no começo e depois vou aprofundando isso. O time decide o que faz em cada momento, em cada sprint, ele sequencia as atividades do projeto, e a gente, em função de não ter um escopo detalhado, não tem uma visão completa do orçamento do projeto. A gente vai construindo isso no decorrer do projeto. Mais uma perguntinha, e a última. Deixa eu ver se eu não clico duas vezes aqui, pronto. Então tá aí, peço que vocês respondam. Sua organização está pronta para a cultura de agilidade, integrando todos os métodos e abordagem? Peço que escolham entre as 4 opções.
Só mais um pouquinho. Deixa eu fechar e compartilhar. Então, vamos lá. 3% diz que já usa ágil, que a organização está preparada, e isso funciona super bem na organização. 33% diz que está fazendo, então está começando a utilização dessa cultura ágil. 50% diz que tem todos os processos já mapeados, só falta preparar as pessoas e amadurecer esses processos. E 13% diz que isso não é para a gente, a organização não está preparada, não tem essa cultura da agilidade. Então, tá, deixa eu seguir aqui na nossa apresentação. Então, eu falei do tradicional, do clássico, onde eu detalho o escopo, do ágil, onde eu vou aprofundando o escopo no decorrer do projeto. Então, um é preditivo, escopo fechado, outro é adaptativo, eu vou construindo. E a gente tem a gestão híbrida, que vai misturar prática dos dois métodos, tanto do ágil quanto do tradicional. Tá? Quais são as principais características, né? Então, aqui, com a gestão híbrida, a gente não tem todo um detalhamento do escopo do projeto. A gente vai construindo isso também no decorrer do projeto. Também tenho algumas questões, restrições com relação ao orçamento do projeto. Como eu não tenho detalhamento do escopo, o meu orçamento fica mais limitado, né? Eu tenho uma previsão no início do projeto de orçamento, mas eu efetivamente vou conseguindo consolidar esse orçamento conforme eu vou detalhando o meu escopo. Também é time box, também tenho essa restrição forte direcionada a prazo, então cada pacote, cada etapa, ele tem uma data certa para ser iniciada e encerrada. O que a gente diferencia na nossa metodologia híbrida aqui na EWAX? Né? A gente, a cada sprint, constrói um cronograma, faz o sequenciamento das atividades. Então, diferente do ágil tradicional, onde a equipe é autogerenciável e ela decide o que ela vai fazer em cada momento, aqui a gente monta um cronograma do sprint e faz esse sequenciamento das tarefas. Então, ele tem um pouco mais de controle do que o ágil, mas não tem tanto controle quanto o tradicional. Então, ele me dá um equilíbrio aí, eu consigo ir adaptando o meu escopo, mas o que eu fecho no sprint, que vai ser feito no sprint, eu crio um cronograma para ter esse sequenciamento e esse controle do que vai ser executado. Tá? Então, deixa eu falar um pouquinho sobre o que a gente escuta aí nas empresas, já que a gente falou um pouquinho dos 3 modelos de gestão de projetos e das principais características. O que a gente tem escutado muito aí nas empresas, né? Existe uma busca constante das empresas por essa agilidade, pela simplicidade na execução das coisas, né? Então, eu trouxe aqui o conceito de simplicidade, porque o pessoal quer cada vez entregar mais rápido o resultado dos projetos. Então, hoje em dia, as empresas não aguentam mais esperar 6 meses para ter o resultado de um projeto. Isso é fato, porque a gente está num momento muito de necessidade de respostas rápidas, de adaptações ao que o mercado está pedindo. Então, com isso, fica mais difícil a gente ter projetos muito longos, onde a gente vai gastar um tempão planejando. Então, isso fica muito mais complicado nas organizações. Então, as empresas realmente elas estão buscando por essa simplicidade, onde eu possa me adaptar, eu possa gerar respostas rápidas para o meu mercado. Então, e elas buscam isso com a simplicidade. Então, quando a gente fala de simplicidade, a gente está falando de algo que é de fácil compreensão. Então, descomplicado, que eu não tenha todo um processo burocrático, moroso, que me gere um certo engessamento. Tá? Então, as empresas realmente estão buscando por isso.
tá? Só que existe uma certa confusão, principalmente para alguns agilistas que entenderam que essa metodologia, além da simplicidade, eles estão com uma visão de simplismo, né? Estão com alguns vícios e fugindo de alguns da realização de algumas tarefas dentro dos projetos, que está trazendo alguns reflexos. A gente fala sempre aqui na EWACS com relação à engenharia de software, né? O ágil acabou com a engenharia de software. Então, hoje em dia, a gente vê muitos aplicativos aí cheios de problemas por conta dessa falta de preocupação, de cuidado com algumas documentações. Então, porque existe alguma visão aí muito simplista do que o projeto deveria entregar. Então, o que é o simplismo? Né? O que as empresas estão encontrando com essa coisa da agilidade? Elas estão encontrando essa questão do simplismo, que é o vício de raciocínio que consiste em desprezar elementos necessários à solução. Então, a gente vai muito rápido para a solução e, por vezes, não pensa em algumas questões que são muito críticas. Então, a gente precisa tomar cuidado. A agilidade é importante, sim. A gente, cada vez mais, precisa responder de forma rápida para o mercado, as demandas do nosso mercado, mas a gente tem que cuidar para não desprezar elementos que são importantes para a solução. Tá? Então, eu quis trazer esses dois conceitos aqui para a gente entender que precisamos cuidar com essa questão da agilidade, porque ela pode virar um problema dentro das organizações. Tá? Então, a construção de um método, de uma metodologia, ela vai ajudar a encontrar essa simplicidade e fugir desse simplismo, porque a gente precisa ter alguns formalismos quando a gente fala de projeto. Porque muitos agilistas aí fogem desse formalismo, né? Fogem de alguns controles, e eles são necessários quando a gente está falando de projeto. Tá? Então, é muito importante que a gente crie essa forma, esse método, para ajudar nessa construção das soluções de forma simplificada. Então, vamos avaliar agora essa questão tanto do tradicional quanto do ágil, porque é muito importante que a gente se atenha a coisas que não estão explícitas nas metodologias, mas que a gente precisa considerar no dia a dia dos projetos. Então, como eu falei lá no começo, eu sou PMP, então, que é o tradicional, o clássico, né? Onde tem todas as áreas de conhecimento, onde a gente vai planejar essas áreas de conhecimento. Claro que sempre lembrando, ninguém executa o PMBOK de cabo a rabo em um projeto, ou de fio a pavio. A gente precisa fazer escolhas e avaliar sempre as características do projeto. E a mesma coisa o Scrum. A gente não pode querer usar o Scrum em todos os projetos. Ou Scrum de forma por isso, porque a gente, quando usa agilidade, a gente não usa comumente todas as práticas que estão lá descritas no Scrum. Então, a gente vai lá e pincela algumas dessas práticas, e tem algumas dessas práticas que elas são muito importantes para o dia a dia do projeto. Por isso, eu sou adepta e gosto muito desse híbrido, porque a gente faz a mistura de práticas que são convenientes para as características daquele projeto. Então, um ponto que é muito importante a gente destacar. Eu não posso considerar que todos os projetos, se eu usar tradicional, vai ser positivo, ou todos os projetos, se eu usar ágil, vai ser positivo. Eu preciso compreender as características de cada um dos projetos para saber o que melhor se adequa. E além da característica do projeto, eu preciso entender a cultura daquela organização, se ela está preparada para aquele tipo de projeto, e também entender o time que vai estar envolvido no projeto. Então, esses 3 pontos, características do projeto, cultura da organização e a equipe que vai estar envolvida, eles são muito importantes para me ajudarem na escolha de qual método é mais adequado para aquele momento. Então, a gente precisa construir
essa metodologia e que ela me dê essa flexibilidade para que eu possa tomar essa decisão. Então, e quando a gente fala dos dois métodos, alguns detalhes são muito importantes para a gente levar em conta. Então, quando eu falo do método tradicional, e eu vou aqui cruzar um com o outro, tá? Para facilitar o nosso entendimento. Então, o método tradicional, ele requer que eu tenha tempo para planejar o meu projeto. Então, eu preciso despender tempo. E hoje em dia, algumas organizações não conseguem compreender isso, né? Que eu preciso estruturar um cronograma, não é só montar um cronograma, né? Eu preciso detalhar todas as atividades para eu poder construir essa visão completa do escopo do meu projeto. Então, esse é o método tradicional. Quando eu falo do ágil, o planejamento vai acontecendo. Eu tenho uma visão incompleta do escopo do meu projeto, ele vai acontecendo. Essa característica é muito forte no ágil. Então, a cada novo sprint, que pode ser de 2 a 6 semanas cada sprint, né? Vai depender das características do projeto. Então, ele não deveria ser nunca, uma sprint não deveria nunca ser menor que 2 semanas, porque é difícil eu construir algo de valor agregado para o cliente que eu possa entregar. E também não deveria ser maior que 6 semanas, porque é um tempo muito longo quando a gente está falando de agilidade, para eu poder entregar um produto de valor agregado para o meu cliente. Então, aqui, a cada sprint, eu estou construindo, entendendo melhor o meu projeto. Então, uma característica importante aqui, se eu não tenho domínio do meu escopo, se tem variações de requisitos, se é uma tecnologia nova que eu preciso aprender no decorrer do meu projeto, usa ágil. Mas se eu tenho meu escopo firme, eu sei o que eu quero entregar, conheço a tecnologia, tenho a equipe preparada para isso, usa tradicional, que é mais fácil, porque não vai haver muita alteração no escopo do meu projeto. Então, se existe a possibilidade de ter muita alteração no escopo do meu projeto, usa ágil. Porque eu vou construindo, eu vou aprendendo, vou entendendo, a equipe vai dominando o resultado desse projeto, compreendendo um pouco melhor, então eu vou tendo essa flexibilidade. Se a gente já conhece, sabe qual é o produto resultante, usa o tradicional porque eu não vou ter muita solicitação de mudança, não vou ter muito ajuste no meu escopo. Então, uso o tradicional para eu criar essa visão completa, consigo estruturar o orçamento de uma forma adequada, então fica muito mais fácil. Outra questão importante quando a gente fala do tradicional. Se a organização tem baixa tolerância ao retrabalho, usa tradicional. Porque o tradicional eu vou pensar em todo o escopo, colocar todos os pontos de controle necessários para poder executar meu projeto. Já se a organização ela tem uma tolerância maior, aceita e pratica o retrabalho, pode usar o ágil, porque o ágil ele prega isso. Foco nesse pedaço que eu vou construir nesse sprint. Se eu precisar retrabalhar isso no próximo sprint, não tem problema, isso é assim que acontece, que eles chamam de refatoração. Então, vai incrementando novas funcionalidades, vai, por vezes, jogando fora alguns elementos e construindo novos. Então, isso é comum, essa prática é comum quando a gente está falando de ágil. Esse retrabalho, eu refazer algumas coisas, readaptar algumas coisas é comum. Então, preciso entender como a organização vê isso. Se ela tem tolerância a esse retrabalho, se ele é aceito, se ele é praticado, pode usar ágil. Se a organização tem dificuldade com esse retrabalho, usa tradicional. Tá? Outro ponto importante para a gente ficar atento, gestão tradicional, gestão clássica. Toda mudança de escopo precisa ser aprovada. Então, existe um controle integrado de mudança, onde a gente avalia quais são os impactos dessa mudança no escopo do projeto, submete para o comitê para que seja aprovada. Aí eu gero uma nova versão, um novo baseline, então tem todo esse processo, esse trâmite com relação ao controle do escopo do projeto. Já no ágil, a gente vai fazer essas revisões frequentes do que vai ser entregue pelo projeto. Tá? Então, tem aquela visão macro, mas eu vou podendo ajustar isso no decorrer do projeto.
Tá? Então, por isso eu coloquei ali no começo, quando eu estava falando da questão do tempo de planejamento. O ágil, se eu não tenho domínio dos requisitos do que vai ser construído no meu projeto, usa ágil. Isso vai te trazer agilidade, facilidade na condução das atividades no projeto, tá? Tradicional, o orçamento é aprovado lá no início do projeto. Como eu tenho todo o meu escopo detalhado, eu consigo ter uma visão mais consolidada desse orçamento, do que quanto vai custar cada tarefa, o que eu preciso adquirir para o meu projeto, porque eu já detalhei todo o meu escopo. No ágil, uma das premissas é, eu não tenho orçamento no ágil. Eu vou gastando conforme as coisas vão acontecendo, tá? Então tem uma grande dificuldade, os agilistas puristas, né, falam que não tem, eu não fecho um orçamento. Então eu só vou saber quanto custou o projeto lá no final, tá? Então, preciso entender a cultura da organização. Ela aceita isso? Ela aceita ter essa margem tão grande de custo do meu projeto? Às vezes as organizações não aceitam isso. E eu posso ter algumas dificuldades de estruturar um orçamento se eu não tenho o meu escopo totalmente detalhado, tá? Então é um ponto importante que a gente precisa estar atento quando estamos falando da escolha desses métodos. Por isso que eu disse, a cultura da organização é muito importante quando eu vou escolher qual dos dois paradigmas eu vou usar, ou qual dos três, né? Já que o híbrido ele vai fazer uma mescla desses dois modelos. Outro ponto importante é a questão do prazo, né? Quando a gente fala do tradicional, eu tenho um prazo final aprovado no momento que eu planejei. Eu digo qual é a data que eu vou encerrar esse projeto. Tá? Já no ágil, a gente tem uma visão geral, tem uma programação, mas pode ser que eu termine antes, que eu termine depois. Então, existe uma dificuldade, porque eu não sei qual é todo o escopo que precisa ser construído. Tá? Então, novamente, qual é a tolerância da organização para essa flexibilidade de prazo? A gente sabe que no ágil, como eu vou fazendo entregas frequentes, isso diminui um pouco essa ansiedade de quem está recebendo o resultado desse projeto. E até existem algumas linhas aí que dizem que é comum no ágil, quando atingir 70% dos requisitos que estavam previstos inicialmente, eu já poder considerar o meu projeto como concluído. Porque, por vezes, os clientes, os usuários do resultado do meu projeto, eles têm uma série de desejos. Mas como eles não conseguem materializar aquela solução, talvez alguns desejos sejam sonhos que ele não precise realmente. E com o ágil, conforme a gente vai entregando, ele vai usando aquela solução, ele vai percebendo como aquilo resolve o problema do dia a dia dele. Então, às vezes, ele abdica, ele abre mão de alguns requisitos que ele imaginava que eram necessários. Então, por isso, a questão dos 70% dos requisitos atendidos, comumente, já resolve o problema do usuário. Então, esse fechamento do prazo final, ele fica um pouco mais aberto no tradicional. No ágil, não. Eu tenho um escopo fechado, eu vou entregar tudo aquilo que eu planejei no prazo que eu estipulei lá no momento que eu planejei o projeto. Tá? Outro ponto bem importante aqui, né? Quando a gente fala de tradicional, eu planejo os momentos de alocação da equipe. Então, toda a disponibilidade da equipe, ela é planejada e negociada. Então, eu tenho as datas, o Joãozinho vai entrar no meu projeto para executar esse pedaço do meu projeto no dia tal, até o dia tal, ele vai disponibilizar tantas horas para executar isso. Esse é o modelo clássico. Eu coloquei isso no cronograma e isso aqui vai garantir que eu cumpra com o meu prazo, que eu entregue o escopo que foi programado. Já no ágil, não. Eu tenho uma equipe disponível, dedicada, teoricamente, a gente não vê isso muito na prática, mas pelo modelo, pela metodologia, eu deveria ter uma equipe dedicada, disponível para executar as tarefas do projeto. Inclusive, o cliente, ou o Product Owner, que é o representante do negócio.
que vai estar ali participando no dia a dia do meu projeto, validando se o que está sendo construído está atendendo às necessidades que foram identificadas lá no começo do projeto. Tá? Então, é importante a gente destacar isso aqui, porque hoje a gente vê as pessoas tão envolvidas na rotina, tão envolvidas em vários projetos, que isso pode gerar uma dificuldade no ágil, quando a gente fala de metodologia ágil, de ter pessoas dedicadas para executar aquelas tarefas que foram planejadas no sprint. Tá? Então, novamente, volta a cultura da organização, de conseguir destacar pessoas para trabalhar no ágil, e também a questão da estrutura da equipe. Se ela vai ter esse compromisso, esse comprometimento, essa maturidade de conduzir o projeto usando a metodologia ágil. Quando a gente fala do tradicional, a gente tem as mesmas dificuldades também, porque por vezes eu planejei o Joãozinho lá no dia 10 e o Joãozinho está na rotina, mas a gente tem, de alguma forma, através do cronograma, isso controlado, porque eu vou ter apontamentos de hora, avanço, evolução das tarefas, para poder monitorar isso, tá? Então, novamente, importante destacar essa questão da disponibilidade dos envolvidos. O tradicional programa, data e o período que cada pessoa vai estar envolvida no projeto. No ágil, a ideia é que eu tenha essa equipe dedicada, disponível, atuando nas atividades do meu projeto. Tradicional. A ideia do tradicional é que a gente vai estar liberando o produto de acordo com o cronograma. Então, eu tenho os meus pacotes de trabalho, os meus pacotes de entrega, e eu vou definindo alguns marcos de liberação de entregas do meu projeto. Tá? Então, eu tenho o cronograma, eu tenho essas datas estabelecidas. No ágil, isso pode levar 6 meses, pode levar 3 meses. Então, vai depender das características daquele projeto, no tradicional. No ágil, a ideia é que todo final de sprint eu vou liberar um produto que pode ser usado, que pode ser consumido pelos meus clientes. Isso é um ponto muito positivo. Eu começar a materializar a solução e permitir que o meu usuário comece a consumir daquela solução, mesmo que ela não esteja completa ainda, isso baixa muito a ansiedade da equipe. Então, é uma prática que, quando a gente fala do híbrido, a gente tem que tentar trazer para dentro do projeto, para conseguir começar a entregar solução, dar essa percepção de avanço do projeto para as partes interessadas. Então, esse é um ponto muito importante. No tradicional, eu posso levar um tempo muito longo para fazer essa entrega. No ágil, ele me dá essa flexibilidade, essa agilidade de entregas frequentes. Não que eu não possa fazer isso no tradicional, né? Mas às vezes isso fica um pouco mais complexo, tá? Então, assim, como que a gente vai escolher um método ou outro? Algumas coisas eu já venho falando no decorrer aqui da nossa conversa, né? Então, conheço o escopo, tá ali, escopo conhecido e com poucas incertezas. Escolhe o tradicional, porque você vai ter mais consistência no teu planejamento. Escopo pouco conhecido e com muitas incertezas, vai para o ágil, porque ele te dá essa flexibilidade de mudanças. Voltando ali para o tradicional, se eu tiver baixa disponibilidade da equipe, eu não sei quando as áreas de negócio podem estar sendo envolvidas no meu projeto para validar se a solução que eu estou dando é a mais adequada, se eu tenho pouca disponibilidade dessas pessoas, então vai pelo tradicional, porque você vai estabelecer quais são os pontos em que você vai envolver as áreas de negócio para validar o que está sendo construído, para validar a solução que está sendo projetada. Já no ágil, não, eu tenho alta disponibilidade, eu tenho pessoas dedicadas participando ali da construção, da execução desse projeto. Tá? Se eu tiver essa disponibilidade, vai para o tradicional. Vai para o tradicional, não, vai para o ágil. Se eu tiver disponibilidade da área de negócio, vai para o ágil.
Se não tiver disponibilidade, fica no tradicional, porque você programa isso. Você dá a visibilidade em que momento você precisa dar atenção dessas pessoas. Outro ponto que a gente precisa levar em conta na hora que vai fazer a escolha. Qual é o nível de tolerância para a variação de custo do meu projeto, para a variação do orçamento do meu projeto? No tradicional, qualquer alteração, eu até posso, no momento de planejamento, definir qual é a minha margem de tolerância para essas variações, mas, a princípio, qualquer variação precisa ser aprovada, precisa ser submetida, e isso dá uma certa travada nesse processo, dependendo da disponibilidade dos envolvidos, isso dá essa travada no processo. Se eu tiver essa flexibilidade, se for aceito variações no meu orçamento, vai para o ágil, porque isso te dá essa agilidade, essa flexibilidade para fluir com as demandas do teu projeto, né? Então, o tradicional, ele tem algumas amarrações, ele te traz algumas garantias, mas ele também tem algumas amarrações. Então, se o teu projeto tende a ter poucas variações, poucos ajustes, vai para o tradicional, porque ele te traz segurança. Você detalhou, você documentou, você compartilhou com todos os envolvidos qual vai ser o resultado e a forma de condução desse projeto. Então, te traz essa segurança. Se você não tem um completo conhecimento, tem pouco conhecimento do que vai ser construído, tem muita incerteza no teu projeto, vai para o ágil, porque isso vai te trazer essa flexibilidade de mudanças de rumos em função das descobertas que você vai fazendo no decorrer do teu projeto, tá? E um ponto importante, né, para a gente resumir, não existe bala de prata. Por mais que a gente tenha alguns xiitas, vamos dizer assim, que são defensores árduos de cada um desses métodos, a gente tem visto aqui no nosso dia a dia, nos projetos, que a gente precisa entender, para cada projeto, eu posso ter um método diferente, posso fazer a adaptação desses métodos conforme suas características. Então, aquilo que eu comentei, depende das características do projeto, depende da cultura da organização e depende da equipe que vai estar envolvida. Então, não existe um método que vai resolver todos os problemas. A gente precisa entender essas 3 variantes aqui do meu projeto para saber quais são as melhores práticas a serem usadas. Então, por isso eu gosto do híbrido, que ele me dá essa flexibilidade para que eu traga práticas desses 2 modelos, tanto do ágil quanto do tradicional, conforme essas 3 características, essas 3 condições, né? As características do meu projeto, a cultura da minha organização e a equipe, o conhecimento, o estilo de equipe que vai estar sendo envolvida no meu projeto, tá? Então, não imaginem que ágil resolve todos os problemas ou que o tradicional vai resolver todos os teus problemas. Então, conforme o universo, o tipo de projeto que você vai estar conduzindo, você precisa fazer as melhores escolhas, tá? E, gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Como sempre, a gente se põe à disposição, né, para discutir questões do dia a dia das organizações, buscar alternativas. É sempre um prazer para a gente estar compartilhando com vocês as nossas experiências, esse nosso conhecimento e poder estar ajudando a organização de vocês para achar as melhores formas de conduzir, de resolver problemas dentro da organização. E agora eu me coloco à disposição para perguntas. Deixa eu olhar aqui, deixa eu puxar. E eu vou respondendo as perguntas que foram feitas. Deixa eu abrir aqui minha tela, porque já temos algumas perguntas aqui que foram. Vamos lá. O Rafael perguntou o seguinte: quando já se tem todos os rituais impeditivos sendo removidos durante o sprint, quais outros pontos são importantes para tratarmos?
Quando a gente fala de ágil, a gente tem alguns rituais que precisam ser cumpridos. A reunião diária, que nós brasileiros temos um problema sério com esses rituais, né? A gente costuma não cumprir prazos, a gente costuma não chegar nos horários, então a gente precisa ter esses rituais batidinhos ali na data, horário que precisa acontecer. A remoção dos impeditivos é basicamente a gestão de riscos do projeto, né? Então, os pontos que são importantes, além desses, que já trazem essa agilidade, essa flexibilidade, é você ter um time multidisciplinar, o que às vezes é difícil, né? Então, a ideia é ter um time multidisciplinar que consiga responder às demandas, os problemas do projeto. E outro ponto importante, eu recebi uma notificação aqui, que diz que eu posso estar tendo problemas com o áudio. Espero que não. Outra questão que é importante a gente tratar é a parte da participação de um representante do cliente ou de quem vai receber a solução desse produto do meu projeto, porque isso permite com que eu já possa ir validando se essa solução está resolvendo efetivamente um problema do dia a dia. Isso às vezes é um pouquinho difícil. Isso. O Eduardo trouxe uma colocação aqui que o PMBOK, ele só é burocrático se o profissional entender que é um checklist. Realmente, Eduardo, eu até comentei aqui, né? Então, se a gente tentar seguir o PMBOK de cabo a rabo, o projeto vai ser um insucesso, porque eu tenho que saber o que se aplica para as características daquele projeto. Então, ele é um conjunto de boas práticas que eu tenho que ir lá e pensar o que é importante para aquele projeto, dentro das características daquele projeto, dentro da cultura daquela organização e conforme o time que vai estar sendo envolvido. Então, independente da metodologia, se eu tentar usar ela sem analisar essas questões, eu tendo a ter problemas. Deixa eu ver, tem algumas colocações com relação a desleixos. Deixa eu ver se eu acho mais alguma pergunta. Vamos lá. Como começar a introduzir ágil em uma organização muito clássica? A Solange perguntou isso. Solange, comece com o Kanban. O Kanban vai trazendo algumas questões visuais. Então, você começa a demonstrar como tá evoluindo as coisas. Começa com reuniões diárias. A reunião diária é uma prática que a gente devia ter em todos os projetos, porque ele aproxima a equipe do projeto, ele traz os problemas à tona de forma muito mais rápida, tá? E comece a tentar pensar em pacotes, planejar pacotes pequenos, sabe? Não colocar as coisas de forma cascateadas. Então, planeje pacotes pequenos, tente liberar produtos o quanto antes. Isso já começa a criar essa cultura da agilidade dentro dos projetos. Por mais que você planeje o projeto como um todo, já vá tentando liberar os pacotes de uma forma mais rápida. E coloque em prática reuniões diárias com a equipe, isso aproxima, isso cria a maturidade, o engajamento da equipe, tá, Solange? Ixi. Ô, Ari, tu pediu para eu compartilhar as telas. Tu vai receber um e-mail com esse material, tá? Tu vai ter acesso, vai poder assistir ele novamente, tá? Sim, Luciana. Você respondendo lá a pesquisa no final do webinar, você vai ter acesso a
a esse material, tá? Priscila perguntou assim, você já teve algum case em que foi preciso alterar o modelo de gestão durante o projeto? Isso sempre pode ser um problema, né, Priscila? Mas às vezes, em função da cultura da organização, principalmente, você precisa dar uma parada e rever a estratégia. Às vezes você precisa isso. Eu tive recentemente uma situação dessas, tá? Onde a gente estava indo com o ágil e a gente precisou voltar e repensar o ágil em função da cultura daquela organização, tá? Porque as coisas não estavam caminhando, não existia maturidade e a gente não estava entregando recorrentemente, então a gente precisou voltar e revisar a estratégia do projeto para um modelo mais híbrido, puxando para o tradicional, tá? Dando uma forçada em algumas coisas. Mas já aconteceu sim em função da cultura da empresa. O Tácito questionou como é realizada a gestão do conhecimento nos métodos ágeis. Tácito, assim, ó, sempre ao final de cada sprint existe uma lição, um ritual de retrospectiva do sprint, tá? Onde, junto com a equipe, é avaliado as lições aprendidas, o que foi feito de bom, o que não foi feito de bom, e a ideia sempre é documentar isso, existe um registro dessa retrospectiva para poder disponibilizar como lição aprendida do projeto, e a partir disso, disponibilizar para o restante da organização poder acessar esse material e usar como lição aprendida para o planejamento de outros projetos. Então, existem esses eventos, esses rituais, que me permitem o compartilhamento desses conhecimentos, da experiência vivida naquele projeto. E outro ponto importante, que quando a gente fala do híbrido, do ágil, do Scrum, principalmente, purista, assim, vamos dizer, a ideia é que a equipe siga com o projeto até o final, que não haja muita alteração na minha equipe. E as alterações que acontecerem são alterações naturais escolhidas pela equipe, sabe? Porque, assim, lá na retrospectiva, lá no final de cada sprint, o time se avalia se realmente está conseguindo alcançar, se tem todo o conhecimento necessário. Então, isso é uma prática legal também, mas que requer maturidade, tá? Então, a gestão de conhecimento, ela acontece, tem esses rituais de avaliação do que foi feito naquele sprint, para que eu possa planejar o próximo já baseado nesse aprendizado, tá? E também documentado e compartilhado com o restante da organização. O Augusto me fez uma pergunta aqui. Como manter um cronograma macro atualizado, sendo que os POs das squads não estão acostumados a prestar contas por causa da liberdade que o autogerenciamento do ágil prega? É que assim, né? A prestação de contas no ágil, ela acontece ao final de cada sprint. Então, ali, além do dia a dia, né? Porque a gente, com a gestão visual, a gente vai monitorando o avanço de cada um dos sprints e chega lá no final, precisa haver essa validação, né? Então, existe uma liberdade no ágil, mas não é uma zona, né? É uma liberdade dentro de alguns limites. Então, eu preciso estar constantemente, por isso a gente gosta muito de Kanbans nas paredes, alguns canvas me mostrando como está o avanço do que eu programei. Então, para dar essa visibilidade e essa prestação de contas. Então, a coisa não é tão desorganizada assim, tá, Augusto? Então, precisa pôr, nesses rituais, precisa pôr algumas ferramentas de medição. Tá? Então, existem alguns gráficos que você vai atualizando e vai dando essa visão de avanço de como vai fazendo essa prestação de contas do que está sendo construído no projeto, tá?
Se isso não está acontecendo, realmente vai virar uma festa e cada um faz o que bem entende, tá? Então, é importante colocar algumas ferramentas, mesmo com o ágil, de monitoramento, tá? Para demonstrar o avanço do que está planejado para o projeto como um todo, como o que está planejado para aquele sprint. Então, o Paulo fez uma pergunta: se eu já vi aplicação de ágil em projetos que não sejam de desenvolvimento de software. Sim, já vi, Paulo. A gente trabalhou recentemente alguns projetos de melhoria de processos de forma ágil, tá? Então, a gente foi construindo, foi quebrando pequenos pacotes de melhoria de processos, já implementando alguns ajustes, independente de software, tá? Então, já vi em outras áreas, sim. E também eu usei, também é processo. A gente fez uma mistura de Lean Office com ágil em uma outra empresa aqui em Joinville. Então, é uma mistura dos dois. Mas já vi sim, tá? Loamir perguntou: numa empresa de P&D, qual o melhor método a ser utilizado? Então, Loamir, vamos avaliar a cultura da empresa. Se você conhece o escopo do teu projeto, então, se é de P&D, possivelmente você não conheça o escopo do teu projeto, mas você tem que cuidar, porque quando você está falando em desenvolvimento de um produto, você tem que ter metas, né? Tem que ter um prazo estabelecido, porque senão você vai ficar em estudo, em avaliação por um longo tempo. Então, você tem que dizer, vou terminar a avaliação desse produto até junho de 2021. E aí você vai construindo todas as etapas dentro dos sprints até chegar em junho de 2021. Acabou teu projeto, porque senão você tende a, se for usar o ágil, né? Que você não tem um domínio completo, não sabe quais são todos os requisitos, você está estudando. Então, você vai construindo o escopo do teu projeto conforme ele vai avançando. Você precisa ter uma data final estabelecida, porque senão você vai ficar eternamente estudando. Deixa eu ver se tem mais alguém. Beleza, Solange. Obrigado pela sugestão. O Edson perguntou se há limite, se há um limite de pessoas em uma equipe de projeto em que se é recomendada a utilização de metodologia ágil. Edson, o ágil, o Scrum, vou falar pelo Scrum, ele diz que uma equipe não deveria ter mais que 9 pessoas, tá? Então, não devem ser equipes muito grandes, até se a gente for pensar no ritual da reunião diária, que é uma reunião de 15 minutos, se eu tiver uma equipe muito grande, a gente não consegue passar por todas as pessoas para responder as 3 perguntas daquela reunião diária. Então, não são equipes muito grandes para participar do projeto, quando a gente está falando de ágil, porque senão ela fica ingerenciável, tá? O que pode acontecer é eu ter que usar várias equipes para construir partes desse projeto e usar o framework, o SAFe, para juntar essas várias partes do projeto. Então, isso dá uma amplitude maior. Mas a equipe de um projeto, de uma parte, de um resultado desse projeto, ela deveria ter no máximo 9 pessoas. O Éder falou que na empresa dele tudo muda muito e muito rápido. Fica difícil até de documentar o que fazer, nesses casos. Então, aí a gente tem que entender um pouco melhor o que é tudo muda muito, para saber o que é o melhor, né? Quando a gente tem o caos, daí não tem gestão de projeto que resolva, né, Éder? Então, a gente precisa entender o que é esse muito, o que é essa rapidez
você está comentando aí, para ver qual é o melhor modelo, né? Mas, de novo, se o escopo do teu projeto é incerto, se a gente não tem certeza do produto resultante, uso ágil para ter essa agilidade nas mudanças. Só que é um ponto importante. Quando a gente está falando de ágil, o que eu planejei pro sprint, isso é fixo. Isso eu não mudo. Porque senão eu nunca vou conseguir saber o que eu vou entregar. Então, eu mudo o resto que está lá no meu backlog. Então, mas o que eu planejei fazer no sprint, esse é fixo. Esse eu não deveria estar mudando. Então, é a visibilidade de um mês e meio, se a gente chegar a 6 semanas, né? Então, isso deveria ser firme, tá? Se você não está conseguindo firmar nem isso, Edson, então você está no caos, daí a gente tem que entender um pouquinho melhor esse teu cenário para poder te ajudar nesse sentido. Tá, o Leandro aqui falou, pessoal, vai aparecer uma perguntinha, quando eu encerrar aqui aparece uma perguntinha para vocês, vocês respondem e depois vão receber por e-mail o link para poder baixar o material, tá? Augusto, não sei se entendi teu comentário. Tamanho da equipe igual a 2 pizzas deveria ser suficiente. Não entendi muito bem o que tu queria dizer com isso. Mas o tamanho da equipe deveria ser de no máximo 9 pessoas, tá? Quando a gente fala de ágil. Quando a gente fala de tradicional, aí vai depender do projeto. Gente, mais alguma pergunta? Acho que eu respondi todo mundo. Então tá. Então eu agradeço a participação de vocês, terem ficado aqui até meio-dia e 10. Então, muito obrigada e espero vocês nos nossos próximos webinars, tá? Tchau, tchau.